Olá, queridos. Então, vamos continuar mais um pouquinho com a leitura do livro Tabernáculo no Deserto. E nós estamos falando sobre a pia de bronze e hoje nós vamos concluir essa parte. E logo após nós vamos estar passando para o lugar da habitação de Deus, ok? Então, continuando. A pia não era apenas, ou melhor, desculpe. Outra ordem com relação à pia foi a de colocar nela água. Está lá em Êxodo 40, versículo 7. Esta palavra fala da aplicação prática da palavra de Deus em nossas vidas. A pia não era apenas um artigo que atraía a atenção na qual as pessoas se maravilhavam. Ao contrário, sua utilidade era para as aplicações práticas e básicas na vida do sacerdote. Assim como ele deveria ir à pia para purificar-se, devemos ir à pia da palavra de Deus diariamente. Ali nos vemos como Deus nos vê, e com a aplicação prática de conformarmos nossas vidas de acordo com ela, para que não sejamos rejeitados após haver pregado para os outros. Sob a inspiração do Espírito Santo, Tiago usa essa mesma analogia no capítulo 1. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Paulo também usa essa comparação quando escreve a Tito, um de seus discípulos, dizendo: nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3, 5. Aqui ele fala da regeneração. Então, quando escreve aos Efésios, de novo usa essa comparação, dizendo, para a santificar, no caso a igreja, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26. Aqui ele fala de santificação. Ouça a oração de Jesus, lá em João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo escreveu aos santos de Corinto, dizendo, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 11. Quão tristes, no entanto, foram as palavras de Jesus quando a sós com os seus 12 escolhidos disse, vós estáis limpos, mas não todos. Será que uma pessoa para perto da pia, vê a água, vê o bronze polido, mas se esquece de suas próprias mãos e pés? Nós negligenciamos aplicar a água às nossas próprias impurezas, não importando nossos títulos? Judas era o tesoureiro do grupo. O dinheiro estava confiado a ele. Mas foi dele que Jesus falou quando disse, estais limpos, mas não todos. Então veja seu fim. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Mateus 27, de 3 a 5. Será que isto não traz o temor de Deus aos corações daqueles que ministram? Observe que aquele que ministra é aquele que morrerá se não se lavar. Durante todo o tempo, ele leva perdão à vida a outros. E ele amontoará a condenação sobre a sua própria cabeça por causa de seu erro. Paulo estava ciente desse perigo, porque disse lá em 1 Coríntios 9, de 26 a 27, assim, pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha a ser
não venha de alguma maneira ser reprovado. A apostasia começa com a negligência de pequenas coisas, como por exemplo deixar um grão de poeira nas nossas mãos ou pés. Não podemos ter parte na adoração verdadeira a Deus enquanto tentarmos esconder nossas mãos sujas. O rei Davi falava por experiência própria quando escreveu em Salmos 24, de 3 a 4. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente. Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. A pia era o único utensílio cujo tamanho ou dimensões não eram especificados. Naturalmente, quando em viagem pelo deserto, ela teria de ser de um tamanho que pudesse ser transportada de um lugar para outro com facilidade, porém sua capacidade deveria ser tal que contivesse água o bastante para o seu devido uso. Mais tarde, quando o rei Salomão construiu o templo, algumas medidas foram dadas. A pia era grande, tão grande, que era chamada de mar. 1 Reis 7:23. Seu diâmetro era de 10 côvados, ou seja, 5 metros, e 5 côvados, ou seja, 2,5 metros de profundidade. Sua circunferência era de 30 côvados, ou 15 metros. Ela era sustentada por 12 touros de bronze e sua capacidade era de 2.000 batos, ou cerca de 43 litros. De fato, era uma grande pia. Ela diria ao adorador, há limpeza bastante para teus maiores fracassos e pecados. Paulo escreveu a Timóteo dizendo, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. João também escreve sobre a importância de nos mantermos limpos. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João 3, de 2 a 3. Judas nos diz então que o Senhor manterá e susterá aqueles que permanecerem puros. Diz no livro de Judas, versículo 24 a 25, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Obrigado por me acompanharem mais essa leitura e nós vamos seguindo adiante no próximo vídeo, ok? Um abraço a todos.